Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família em graça. Também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que venham participarem de forma direta, deixando o seu like, ativando os sininhos para receber todas as notificações do canal, compartilhando a mensagem, deixando os seus comentários com respeito e juntos nós iremos continuar a reinar em vida em perfeita vitória, independente da situação em que você se encontra. Você já é abençoado, perfeito, completo nele, oh glória. E eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem, que tem como tema olhos iluminados pelo Evangelho. Esse é o tema da mensagem. Olhos iluminados pelo Evangelho. Meus irmãos, o texto principal se encontra aqui em Marcos, livro histórico de Marcos, capítulo de número 8. Alguém pode dizer, mas Marcos, o livro histórico de Marcos não é evangelho. Sim, mas aqui a gente tira muitas coisas boas dos livros sinóticos, dos livros históricos, onde conta a biografia do Cristo da carne, a biografia de Yahshua, ou seja, do Filho do Homem. Então, observe, meus irmãos, aqui em Marcos, capítulo de número 8, tem uma passagem muito interessante que até parece com a nossa vida quando a gente foi alcançado por esse evangelho. Logo no primeiro impacto, na primeira vez em que a gente ouviu, a gente ainda não conseguia enxergar com os olhos iluminados a luz, a clareza desse evangelho. Entendeu? Logo na primeira vez, ou seja, no primeiro toque se referindo a primeira vez em que muitos de nós ouvimos pela primeira vez o evangelho. Só no segundo toque, ou seja, na segunda vez, na terceira vez, ou seja, que você ouviu uma mensagem, é que você foi alcançado, sim, na sua totalidade, ou seja, você passou por um processo de ressurreição de mente, uma metanoia, uma ressurreição de mente, um novo entendimento chegou até você, chegou até nós. Talvez no primeiro impacto, na primeira vez que você ouviu, talvez você não aceitou, você não acreditou no que estava sendo falado, no que estava sendo mostrado. E veja, aqui tem uma passagem muito interessante. Assim foi comigo. Assim foi comigo quando a minha mente veio clarear de forma clara e transparente, sem fermento da lei, sem evangelho sem mistura, sem mistureba. Entendeu? Quando eu ouvi pela primeira vez, foi até uma mensagem mostrada pelo irmão Elcio da Bahia, do canal MGV. E eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal do nosso irmão Elcio. Então, quando eu ouvi aquela mensagem, logo no início, eu não caí logo assim, eu não absorvi, eu não bati o martelo. Veja que eu também já conhecia algumas coisas da graça, do Evangelho da Graça, mas ainda tinha mistura, ainda existia mistura, ranço da lei na minha mente. Então, quando eu ouvi essa mensagem do irmão Elcio, eu fiquei
assim, me chamou a atenção, mas eu precisei ouvir ela pela segunda vez, essa mensagem, para que eu viesse realmente a ter os olhos iluminados por esse evangelho. Então, observem, olha, aqui em Marcos capítulo de número 8, no versículo de número 22, vamos ler alguns versículos aqui. Marcos capítulo 8, do versículo 22 em diante, assim também foi com minha esposa, viu? A minha esposa, ela já conhecia um pouco da graça, como eu também, porém, ainda existia alguma coisas que a conta não fechava. E hoje, e quando ela ouviu eu falar desse evangelho, entendeu? Puro e cristalino, ela ficou até contra a minha pessoa, tá entendendo? Logo no primeiro impacto, ela não aceitou. Mas quando eu saía de casa, ela ia assistir a live, né, as mensagens, e ia na Bíblia, e realmente ela foi caindo em si. E hoje a minha esposa, se for preciso, ela dá aula. Ninguém engana mais ela. Entendeu? Hoje a minha esposa está com a mente totalmente aberta. Ela passou por uma metanoia, assim como eu passei também. Então veja, em Marcos capítulo 8, versículo 22, diz assim, ó, veja um acontecimento que aconteceu ali no tempo do ministério do Filho do Homem, de Alcha. Veja, no versículo 22, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Quem foi que chegou? Jesus, né? O Filho do Homem, Yahshua, Yeshua, e chegou juntamente com seus discípulos, né, lá em Betsaida, numa aldeia. Olha, observe o que vai acontecer. E então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Trouxeram o cego até o Cristo da carne e eles rogaram, pediram que o Cristo da carne tocasse naquele homem e para que ele fosse curado. Veja, para que ele viesse a enxergar visão, ele era um cego de nascença, tá entendendo? Ele tinha um problema visual. No versículo 23 diz, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Levou para onde? Para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes, vê alguma coisa? Ou seja, no primeiro toque que Jesus tocou naquele homem, quando Jesus pega a saliva, né? Pega a sua saliva e coloca nos olhos daquele homem. E pergunta logo em seguida se ele estava vendo alguma coisa. No versículo 24, olha a resposta do homem. Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens como árvores, os vejo andando. Ele disse, eu estou vendo homens, mas eu vejo homens como árvores andando, como se fossem árvores andando. Ou seja, a visão dele não foi totalmente restabelecida no primeiro toque. No versículo 25 diz assim, então novamente lhe pôs as mãos, segundo toque, nos olhos, e ele passando a ver claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito, ou seja, a sua visão foi restaurada. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres mais na aldeia. Observe, meus irmãos. O que tem a ver isso aqui com a gente? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Nós antes éramos cegos. Alguns ainda via, mas não conseguia enxergar totalmente a luz desse evangelho puro e cristalino como ele é, sem mistura, sem dízimos, sem batismos, sem pagar preço, sem sacrifícios, entendeu? Essa coisa toda aí que nós aprendemos e a gente vê ainda nos nossos dias. Então, primeiro, é por etapas, é degrau por degrau, para compreender esse evangelho, para entender, ter um novo entendimento. Para se ter um novo entendimento é preciso passar por uma ressurreição de mente,
por uma metanoia. Então, veja que, assim como aquele homem, ele não enxergou de forma clara, de primeira, no primeiro toque, onde Jesus colocou saliva e colocou nos seus olhos, não, pegou a saliva e colocou nos seus olhos, aplicou nos seus olhos, né? Mas ele ainda não viu, ele não conseguia enxergar perfeitamente como era para ser, Então, observem que ele disse, eu vejo homens, logo em seguida da pergunta do filho do homem, ele disse, eu vejo o homem como árvores andando. Então, a visão dele não tinha sido ainda restaurada perfeitamente. Então, assim fomos nós um dia. Alguns de nós, no primeiro toque, na primeira vez que nós ouvimos esse evangelho, a gente ainda não tinha conseguido enxergar com clareza. A gente ainda ficou em dúvida, a mente ainda estava embaçada. A mente ainda não tinha sido ainda restaurada perfeitamente. Como hoje a gente tem uma mente totalmente transformada num novo entendimento. Então, é por etapas, é um processo, é a cada dia, degrau por degrau. Então veja, a cada dia, a cada minuto, a nossa visão vai ficando mais nítida, mais clara, mais transparente, mais limpa. Ou seja, a cada dia o entendimento desse evangelho vai fluindo no nosso entendimento, na nossa vida. E a gente vê hoje perfeitamente o evangelho de forma muito clara, e hoje ninguém consegue mais nos enganar. Entendeu? Então, não vai ser, para alguns não vai ser de primeira, no primeiro momento em que alguém ouve uma mensagem do evangelho, limpo e cristalino. Para muitas pessoas talvez seja logo de primeira, para outras não. Pode ser na segunda vez, no segundo toque, na segunda vez que você ouvir a mensagem, ou na terceira vez, ou na quarta. Para outros não, é de primeira. Então observe que no primeiro toque, esse homem ele não viu perfeitamente, mas no segundo, no primeiro ele diz, eu vejo homens como árvores, mas no segundo toque, quando Jesus tocou ele disse, agora eu posso ver claramente. Então, assim fomos nós, assim como aquela visão visual daquele homem foi restaurada, assim a nossa visão, no entendimento, na mente, também, nós podemos enxergar de forma clara e cristalina. Entendeu? Então a nossa visão, a nossa mente, os nossos olhos foram iluminados por esse evangelho. Entendeu? Então a visão dele não tinha sido totalmente restaurada ainda no primeiro toque, mas no segundo, oh glória, ele agora podia ver perfeitamente como tinha de ser. Veja no versículo 25. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguiu de modo perfeito. Assim somos nós. Nós podemos ver hoje e distinguir e discernir e perceber e compreender quando o evangelho tem fermento e quando o evangelho não tem. Quando o evangelho vem com heresia e quando não vem. Você está entendendo, meu irmão? Hoje nós conseguimos compreender. Por quê? Porque hoje nós temos a mente ativada de Cristo. Nós temos os olhos iluminados. Nós somos restabelecidos através desse evangelho. Então, assim está também a visão daqueles que estão no sistema religioso. Está ainda vendo como essa visão desse homem, no primeiro toque, quando Cristo tocou, colocou saliva nos seus olhos, e ele ainda não conseguia ver tudo perfeitamente. Assim está o sistema religioso, os nossos irmãos do sistema religioso. E até alguns que estão em graça aí.
Outro dia teve um abençoado que cancelou a inscrição do meu canal, porque ele, enquanto não tinha falado da escatologia consumada, ele ainda estava inscrito no meu canal. Ele mora aqui na Paraíba, entendeu? Eu fiz amizade com ele, ele fez amizade comigo, ele pegou o meu número do meu zap, eu peguei o dele, a gente mantinha contato. Quando eu mandei uma mensagem para ele da escatologia consumada, já realizada, porque a escatologia é de fatos consumados, tudo já se cumpriu. Tudo, não tem mais nada para se cumprir, não tem mais nenhuma profecia para se cumprir. Hoje a gente está vivendo o reino de Deus em nossa mente, em nossa vida. Entendeu? Então, quando ele descobriu que eu defendia a bandeira da escatologia consumada, ele cancelou automaticamente a inscrição do meu canal e até deixou de manter contato, ele bloqueou o meu número. Mas eu respeito o entendimento, né? Nós temos que respeitar o entendimento de cada um, não podemos afrontar ninguém, nem denegrir a imagem de ninguém, o caráter de ninguém, entendeu? Então, o Evangelho, mesmo que as pessoas venham entender de forma diferencial, mesmo que haja diferenças de entendimento, nós não podemos ser inimigos de um dos outros, até porque o reino é espiritual. O reino é união entre os irmãos e não desunião. Mas, infelizmente, tem muitos meninos ainda, né? Meninos da fé, que ainda vivem afrontando uns aos outros. Isso é atitude de menino. E o nosso tempo de menino já passou, meu irmão. Nós temos que ser maduros, tanto no âmbito espiritual como na idade. Pessoas aí adultas, coroas, né? Se confrontando um com os outros. Entendeu? Denegrindo o caráter das pessoas por causa do evangelho, por causa de entendimento. Não, nós temos que respeitar. Se você entende de uma maneira e eu entendo de outra, tudo bem. Mas o importante é que somos irmãos em Cristo. Somos filhos de um mesmo Pai. Então, não precisamos estar se tornando inimigo um dos outros por causa de um entendimento diferenciado. Isso é atitude de menino e já está na hora de crescer. Então, observe, meu irmão, que isso aqui é muito claro, isso aqui fala conosco de forma direta. Claro que isso aqui, no tempo de Jesus ainda, do Filho do Homem, não era evangelho, né? O evangelho veio ser anunciado, mostrado por Paulo ali, depois, né? Onde ele teve um encontro na estrada de Damasco e passou por aquele processo de aprendizado, onde foi revelado a Paulo. O evangelho anunciado por Paulo ali no primeiro século não foi anunciado por homens, não foi revelado por homem, mas foi revelado pelo Cristo ressuscitado. E hoje nós podemos pegar algumas coisas, nem tudo, do que Paulo anunciou ali, do que Paulo ensinou, não podemos trazer tudo, mas algumas coisas sim nós podemos mostrar hoje, porque foi através desse evangelho, né, que seria mostrado nos séculos vindouros, e nós já estamos nos séculos vindouros. Foi através desse evangelho que Paulo falou que seria mostrado nos séculos vindouros, e nós já estamos nos séculos vindouros, que foi esse evangelho que me alcançou e me libertou. E hoje não existe mais fermento na minha mente. Não existe mais fermento. Estou longe de fermento. Fermento não dá para ser conectado com o evangelho. Então, no segundo toque, aquele homem enxergou perfeitamente, de forma limpa e clara. O que aprendemos com isso? Que a sabedoria não é apenas saber onde não devo ir, mas não se esquecer de onde esse evangelho vos tirou. Eu vou repetir. Olha, Jesus disse para aquele homem ali, ó, não entres mais na aldeia. Então, o que aprendemos quando Jesus falou isso aqui, ó, no versículo 26? E mandou-lhe Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres mais na aldeia. O que eu aprendo com isso? O que podemos tirar uma lição daqui? É que sabedoria não é apenas saber onde não devo ir, mas não se esquecer de onde esse evangelho nos tirou. Nos tirou de um sistema religioso, camuflado, manipulador, enganador, por homens. Não posso citar todos os homens, nem generalizar todos os homens, mas de alguns homens frios e calculistas que eles não estão nem aí com a vida das pessoas. O negócio deles é o dinheiro,
O negócio deles é o poder, é estar por cima, na linha de frente. Então, nós, o que aprendemos com isso? Não entre mais na aldeia. Não podemos esquecer que não podemos mais voltar para esses lugares, a não ser que fosse uma graça, pregasse um evangelho cristalino e puro, com a escatologia já consumada. Então, observe, meu irmão, não podemos voltar nunca mais para esses lugares. Não podemos esquecer que foi através desse evangelho que nos tirou das gaiolas religiosas. Foi através desse evangelho da graça que nos tirou dessas aldeias religiosas, desse sistema religioso manipulador e enganador. Então é essa palavra que eu quero deixar para a nossa meditação, para nosso aprendizado. Não entre mais na aldeia, não volte mais para a aldeia religiosa. Amém? Então, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.